navegar é preciso, viver não é preciso. Existe até uma polêmica se este preciso seria de necessidade, de precisar, ou de precisão. Eu acho que nessas coisas poéticas é talvez o único espaço de liberdade que hoje a gente tem. Estamos começando mais um Name on Talk aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. E hoje eu tenho aqui comigo o advogado e escritor Leo Yolovich. Ele veio aqui falar sobre o seu quarto livro, Como Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião. Uau! Léo, por favor. Tudo bem? Satisfação te receber aqui, por gentileza. Obrigado. Ele é advogado formado pela URGS em 1972. Recebeu a comenda Oswaldo Vergara pela OAB Rio Grande do Sul. Já foi assessor do ministro da Justiça e está lançando agora o seu quarto livro. Deixa eu ver aqui. Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião, pela Almedina Alta Books. Léo, satisfação te receber aqui, né? Igualmente. Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião. Esse título, ele parece assim uma provocação, parece uma metáfora, né? Então, não tem como não perguntar. O que foi mais turbulento, né? O voo ou a decisão de escrever sobre esse momento tão íntimo? Como é que surgiu isso aqui? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. A gente está conversando aqui no meio de livros, que maravilhoso, torna um ambiente bem acolhedor, né? E, na verdade, o título do livro é o nome da primeira crônica. Tá. O livro é composto de 100 crônicas. Ok. E a escolha do título sempre é algo importante, porque é como as pessoas, o sujeito entra na livraria, ou alguém fala para gravar, para identificar, ele precisa do título para interessar. O meu primeiro pensamento em termos de título não seria esse. Até ele vai a uma outra questão. Quem não conhece aquele verso, navegar é preciso, viver não é preciso? Existe até uma polêmica se este preciso seria de necessidade, de precisar, ou de precisão. Eu acho que nessas coisas poéticas é talvez o único espaço de liberdade que hoje a gente tem. Então, eu acho que esse preciso é exatamente da navegação. A navegação exige uma precisão. Então, navegar é preciso. Viver não é preciso. E não é mesmo, porque a vida ela é cheia de imprecisão, ela é repleta de variedades, ela tem momentos, circunstâncias, contingências que nos trazem as mais diversas situações. E é isso que tem no livro. Eu cheguei a pensar que um título que poderia ser interessante seria A Imprecisão da Vida. Mas é um título que, para a pessoa ler, não provoca. E o editor chegou e disse, não, vamos pegar o título da primeira crônica, Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião, porque isto vai causar sempre alguma surpresa, alguma curiosidade nas pessoas. E por isso, então, esse título foi adotado. E aqui dentro, além dessa primeira crônica, que ao ler já será desfeito o mistério do título, há mais 99 crônicas tratando do quê? Da imprecisão da vida. Excelente. Bom, o editor, qual é o nome dele que deu a sugestão do livro? Não, aí eu vou te contar, vamos dizer, a história do livro. Tá. Isso me permite dizer assim, o primeiro livro que eu publiquei, eu sempre gostei de escrever, o primeiro livro que eu publiquei foi em 1995, estão falando do século passado, né? 30 anos. Esse aqui, ó, O Sapato do Pirata. Ah. Depois, eu criei um livro com textos acompanhados de música que ficavam na nuvem. Certo. As pessoas liam, ouviam a música e me mandavam as suas opiniões,
E eu fiquei com muitos acessos que eu tinha nisso, perto de 100 mil acessos. E entre os pedidos que os leitores faziam, disse, agora precisa botar o livro no papel, o livro físico. A pessoa quer pegar, quer cheirar o livro. Aí o título surgiu esse aqui, Descendo da Nuvem. Porque ele estava na nuvem, ele desceu. Claro, aqui não tem a música, só tem as referências do que poderia ser usado. Esse livro é uma ressurreição literária. Ele mudou de contexto. O da nuvem continuou e esse desceu, exatamente. E é curioso, quando começaram os comentários e saía alguma coisa, a gente pesquisava no Google, ele remetia às vezes para as coisas sobre o sobrenatural, sobre o espírito que descendo da nuvem dá um ar místico. Sim. Durante a pandemia, eu comecei a publicar no Facebook algumas coisas de viagens que eu fiz. Comentário, aconteceu isso aqui, ali. Aí eu, além de autor, eu era o personagem, porque ilustrado, com cores. Me veio a ideia, a mesma editora aqui da Paixão Editores, me disse, por que não publica? Então foi esse aqui, Viajando no Facebook. São histórias onde tuas. são posts reproduzidos aqui de várias situações, em vários lugares do mundo, aqui num avião com o Juliano, jogador de futebol, no Egito, em Cuba, todos os lugares onde, por circunstâncias da vida, eu andei. Esse livro, ele só te interromper, como é que é? Não querendo te interromper, já te interrompendo, né? Esse livro, então, é aquela história de Minha Vida Daria um Livro. Não, as minhas viagens, né? As viagens, né? Mas aqui eu fiz uma edição, como ele ficou, pode dizer, a cores e tudo mais, ele foi um livro assim, numa edição mais modesta que eu peguei. Um livro muito bem. Tá pegando aqui direitinho, Breno? Um livro muito bem acabado, assim, né? Então. Belchior aqui. Isso. Então, eu estava com esses livros publicados e eu sempre comento, publico alguma coisa em rede social, basicamente no Facebook. Surgiu uma circunstância muito interessante. Um editor conhecido, membro da Academia Brasileira de Filologia, autor de vários livros, uma pessoa reconhecida da Academia de Portugal também, ele é um grande conhecedor de literatura, editou vários autores, ele identificou os textos e ficou interessadíssimo e queria... Eu não sabia do que aconteceu, e ele tentou me localizar, e o fez através de que foi uma pessoa que foi colega dele no tempo que ele estudou no seminário, e que eu estou me referindo ao Dionísio da Silva, que mora no Rio de Janeiro, e ele fez o contato com este colega dele, que foi meu colega de faculdade, e nos pôs em contato. Conversamos, nunca falei com ele pessoalmente, só por telefone ou pela WhatsApp. E ele me colocou em contato com a Alta Books, Almedina, que é o 10º grupo editorial do Brasil, no início desse ano, e eles me contrataram. Pela primeira vez, então, agora eu sou o dono do livro, é a editora, eu sou apenas o autor. Então, eles é que estão fazendo o lançamento, eles que fazem a distribuição. Há pouco um amigo meu de Porto Velho mandou uma foto em Rondônia, olha, eu estou saindo da livraria com teu livro, um colega do tempo da faculdade. Aí começam a acontecer coisas porque eu estou dizendo assim, eu sou um debutante no mercado nacional, porque eu só sou conhecido aqui, das pessoas que me relacionam. Agora, o debutante com quase 77 anos já é uma coisa diferente. Então, esse é um desafio bem interessante. O Léo faz 77 agora em novembro, né? Em novembro. E é um guri, né, tio? Olha, a gente tem que tentar. Uma amiga minha escreveu dos textos, porque eu sempre fui muito irreverente. No tempo da faculdade, eu fui presidente do centro acadêmico, e ela botou um post, esses que vêm com música, e tocava ao fundo assim, Forever Young, Forever Young. Ao menos a gente tenta, né? O espírito tem que estar
tem que estar sempre jovem. Eu tinha aqui já uma pergunta aqui, mas tu já respondeu. Eu ia perguntar desde quando tu escreve, desde 95. É isso? Eu publico, né, desde 95. Tá. Quem gosta de escrever já nasce meio com uma caneta na mão, né? Exatamente, Desde exatamente. criança. O meu pai era escritor. Então, é uma coisa Ele que publicou? a gente publicou, mas isso aí, se os meus livros são do século passado, os deles são do início Antes de do Cristo. século passado. Não. Meu pai tem livro publicado em 1932. Depois, 49, ele publicou 3 livros, era amigo do Érico Veríssimo. Não, mas ele era poeta, ele tinha um outro espírito. Eu sempre fui mais pelo lado do humor, mas também pegando essas singularidades da vida. Um amigo meu, médico, que faz uma live, ele mora nos Estados Unidos, ele, durante a pandemia, fez uma comigo, porque ele tinha lido os comentários das viagens, ele ficou muito impressionado que eu falei da China quando eu estive lá. E ele fez uma live comigo e disse: como é que vais me apresentar? Eu sou advogado, né? Ele disse: não, um arguto observador da alma humana. Gostei desse. Pois é, eu tenho essa visão, Léo, que o cronista, ele é isso, ele é um leitor da vida, um observador da vida, né? E tu acha assim que o cronista ele tem que ter assim um radar emocional mais sensível que os outros para poder pegar Olha, enxergar aquilo que o povo não enxerga? vê bem, Jorge, eu acho assim que comparar eu não sei te dizer, mas eu acho que de qualquer circunstância a gente extrai alguma coisa. Uma das crônicas que está no livro, que outras pessoas leram, que consideram bem tocante, ela pega uma situação absolutamente trivial, prosaica, que acontece a todo instante. Sim. Eu descrevo uma senhora que entra para marcar uma consulta num SUS. Quer dizer, um fato que deve estar, nós estamos falando aqui, deve estar acontecendo em vários lugares. Ela se atrapalha por ser mais idosa, tem dificuldade, e a moça foi muito receptiva, se compadeceu dela, facilitou e atendeu e marcou a consulta para ela, faltando uma coisa, deu certo. O que mudou? Alguns dias depois, a moça está lá trabalhando e vê de novo a senhora com a fichinha na mão. Reconheceu e disse: a senhora. E ela puxa assim: eu trouxe um vasinho com uma violeta. Diz assim: eu só vim aqui para lhe agradecer. Boa. E botou no balcão. E foi embora. Quer dizer, é de um flagrante da vida, tu pode extrair alguma coisa. O que torna a crônica mais interessante é a maneira que a pessoa descreve aquilo. Sim. E a frase final da crônica, eu digo assim: e o vasinho ficou ali, aquele vasinho de plástico já foi ficando acinzentado, foi passando o tempo num balcão de fórmica, num ambiente impessoal de uma repartição pública, e de repente aquelas violetinhas começaram a brotar. Então, é uma demonstração que a vida tem força e persiste dali. Esse é um lado poético, tem outros que são extremamente reverentes. Num livro que fala em Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião, eu falando da poesia de uma velhinha no dia a dia, essa é a imprecisão da vida. A gente conseguir ter esse olhar, e pelos teus comentários e pela tua conversa também, tu procura sempre temperar isso tudo com bom humor, né? Exato. Uma visão otimista do que está acontecendo. Né? E a gente tem que, como tu disseste, tu usaste a expressão radar, eu acho que ela é bem feliz, ela ou sensibilidade, o nome que for, estar atento mesmo que não... Quem está dirigindo, muitos textos me surgiu a ideia eu dirigindo. Tem uma situação assim, eu parei numa sinaleira e imaginei uma circunstância do sujeito que está parado e o sujeito vai trabalhar e ele sente uma comichão no nariz e põe o dedo para tirar um tatuzinho ali e ele se vira para o lado
e vê uma mulher bonita num carro bonito e fica envergonhadíssimo daquela cena, Sim. vai para um encontro de negócios, tenso com aquele assunto e olha a cliente, É a não, mulher. ou ele acha que é. Então, isso eu digo, é a circunstância do que pode acontecer. Tu extrai daquilo ali a história, o título da crônica é Tatuzinho, quer dizer, um tatuzinho pode... Multiplicar. Tá falando de humor, Léo. Se tem uma coisa que melhora o humor da gente é um chazinho, não é verdade? Ah, é bom. Né? Então eu vou te oferecer aqui, ó, um chá da nossa parceira, a T-Shop, né? Aqui do Shopping Pontal. Aqui. Hoje nos mandaram aqui o Apple Temptation. Opa. Tudo é bom ali. Olha, esse negócio de oferecer maçã começou a nossa vida, né? Começou a nossa vida. E eu quero te oferecer também, para tu provares junto. Conhece o Strop Waffle? O Waffle, né? Ele me atrapalha para falar. É Strop Waffle, né? É que a gente acostuma no Brasil, a gente fala muito waffle, né? É. Mas são coisas distintas. Esse aqui, ó, quero colocar em cima da tua muito xícara obrigado. aqui, tá? Pode botar em cima assim, aí ele pega um calorzinho. Assim? Isso. É, Aí deixa um pouquinho, ele vai pegar o calorzinho do chá. tá E aí bom. tem um creminho ali dentro que vai dissolvendo e fica uma experiência. É literalmente uma experiência gastronômica. Tá bom. Porque Muito obrigado. hoje em dia tudo é experiência, né, Léo? Exato. A internet, ela veio. A internet, ela reinventou a roda. Antes, os nossos clientes tinham problemas para a gente resolver. Hoje, os clientes têm dores para a gente resolver. Não é assim que as pessoas falam, né? Então, agora vem no nosso restaurante para degustar um excelente churrasco. Não, para ter uma experiência gastronômica com churrasco. Tudo hoje em dia é experiência. Mas, enfim, a morena é a mesma. Só muda o penteado. Só muda o penteado, né? É verdade. Vou tomar um chazinho aqui. Eu vou... Agora já deve ter dado uma ressentida ali. Enquanto tu experimenta, eu vou falar com o pessoal aqui sobre os nossos parceiros aqui do canal. E a Perfeito. gente já continua, tá? Aí tu pode, nesse período agora, experimentar, que tu vai ver o quanto é bom esse Tá bom. material, né? Então, você que está com a gente aqui, lembrando que você que é empresário, que está com dificuldade ou está com um custo muito alto nos seus negócios pela logística para levar o seu produto para o resto do país, nós temos em São Paulo a Alfa Centro, que é uma empresa de logística que foi montada lá justamente para facilitar que o empresário gaúcho negociasse com o resto do país. Está aí na sua tela o telefone, os contatos da Alfa Centro para você facilitar o seu negócio. Uma outra lembrança aqui também, um outro parceiro nosso aqui, a Confeitaria Maomé. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que está órfão da Maomé, achando que a Maomé fechou, que ela não existe mais. Não, gente. A Maomé e seus doces bárbaros continuam, aliás, estão agora na Vicente da Fontoura, ali ao ladinho do Zafari Ipiranga, tá bom? Vamos lá. E aí, cara, o que tu achou? Bem gostoso. Bom, né, tia? Eu tô viciado nesse troço. É bom demais, né? Mas vamos lá. Quando tu escreve, tu tens, assim, alguma superstição para escrever? Não, eu sou, em relação a essas coisas que fogem ao objetivo, eu sou meio descrente. Embora, até falando nisso, ver como são. Cada fato que se fala, cada pergunta, isso que nós estamos falando surgiu agora, não foi ensaiado nem nada, mas olha que interessante. Eu tinha um grande amigo que a gente, desde o tempo da faculdade, tínhamos uma excelente relação de amizade e saímos seguido para tomar chopp. No final do dia, assim, terminou, ligava, encontrava, e ele faleceu há 3 anos. E um dia eu escrevi uma crônica cujo título é Dois Chopps. Então, essa história do espiritual. E eu peguei, o que eu descrevo? Tu vai no bar, o garçom diz, por favor, 2 chopps. O sujeito está sozinho, o garçom estranha um pouco, serve os 2 chopps, olha assim,
E eu disse, tem outra pessoa. Uma explicação um tanto ambígua, assim, se tem outra pessoa que virá ou se está ali. Ele não entendeu. Aí tomou um chopp, veio mais um complemento, um salgadinho. E meu terminou aquele chopp. Tomou o outro. Ficou lembrando do amigo, tudo. Aí chego, eu descrevo que há pouco tempo havia lido, aliás, assistido um filme bem interessante, francês, de dois amigos e que um deles estava com uma doença terminal, ele estava desenganado. Então eles fizeram todas as estripulias possíveis naquele tempo que lhe sobrava. No caso do meu amigo, ele pegou, foi acometido da doença na época da pandemia, então não teve possibilidade de fazer nada similar ao filme. E eu lembrei da grande amizade que existia, uma matéria que eu tinha lido, tinha morrido há pouco, o Belmondo, entre o Alain Delon e o Belmondo. E o garçom chega para mim e pergunta assim, quando eu pedi a conta, ele viu aquilo, ele disse, o senhor é espírita? Eu disse, olha, meu amigo, eu sou muito mais da linha do Alain Delon do que do Allan Kardec. Boa. Esse é assim, essas coisas espirituais, eu respeito o pensamento de todo mundo, mas eu sou mais das coisas assim objetivas. E de uma circunstância assim melancólica de um amigo, eu consigo lembrar do amigo que eu sinto falta, sorrindo dos momentos bons que a gente passou, né? Esse amigo que faleceu há 3 anos, qual era a idade dele? É um ano mais velho que eu. Ah, não, então tá. Então, porque de repente, que eu perdi um grande amigo há 3 anos também, mas ele tinha 93. Então, não é, e é de Porto Alegre também, é um cara que gostava da noite também, enfim, né? Não é a mesma pessoa, né? Assim, ó, tu tava com uma página em aberto e tu queria ler um pedaço para nós, é isso? O que eu fiz para mostrar como é que é, eu poder lembrar assim mentalmente o texto que eu falei da história da velhinha, né? Da velhinha do Bem exame. aquele texto, eu digo assim. A velhinha sorriu, ela traz as orquídeas, né? Sim. Violeta. As violetas. Sim. A moça disse, ora, não precisava, muito obrigada, respondeu emocionada a funcionária. A velhinha sorriu, seus olhos pequenos brilhavam e disse apenas, elas gostam de luz, apontando para o vasinho e retirando-se para não atrapalhar o serviço. Passaram-se meses. O vasinho, que era preto, começava a ficar acinzentado, acomodado no exíguo espaço ao lado do balcão de fórmica iluminado pela luz artificial da repartição pública. Porém, dentro dele, a vida teimava em nascer. Emergiam duas pequenas violetas roxas, como um aceno, um instante de natureza na impessoalidade fria daquele local. A velhinha não apareceu mais. As flores seguem discretas no seu cantinho, como testemunhas mudas, porém eloquentes no seu significado, que nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, podemos tornar a vida melhor. Você que está aí do outro lado assistindo aqui, com certeza está aplaudindo também. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Excelente. A sensibilidade, né, na ponta do papel ali é uma coisa maravilhosa. E eu faço o seguinte, eu imprimi essa crônica e quando eu vou, Ponta da caneta. eventualmente, numa repartição pública, eu sou bem atendido, eu digo, olha, o seu trabalho aqui é anônimo, deve atender muitas pessoas. Eu vou lhe dar uma coisa que eu escrevi, guarda como um presente meu, e eu dou. Porque o que eu estou fazendo ali? Eu estou enaltecendo tantas pessoas que anonimamente estão prestando um bom serviço. Porque quando vai mal, todo mundo se queixa. Todo mundo Não quero funcionou. falar com o gerente. Agora, quando fez direito, por que um gesto, um agradecimento? Eu acho que isso aí é o que faz a graça da vida. A gente tem por questões culturais, né, Léo? A gente mais reclama do que aplaude, né? Às vezes tu pede, ó, queria falar com o gerente, o que aconteceu? Não, eu só quero dar os parabéns que a loja está maravilhosa. E as pessoas ficam assim, como assim, né? Mas enfim, vamos lá, Léo. Assim, ó, está sendo
um privilégio muito grande essa nossa conversa. Certamente é conversa para horas, né? Quando quiseres voltar ao programa, está à disposição. Obrigado. Tá? O Léo vai estar lançando hoje nós estamos gravando essa entrevista, hoje, dia 1º de agosto. Inclusive, seja muito bem-vindo a agosto, né? Obrigado. Um mês novinho em folhas para a gente, depois de estar ali, novas esperanças, novos sonhos e realizá-los, né? Então, a gente está gravando hoje, dia 1º de agosto, a entrevista irá ao ar amanhã, dia 2, tá? Ótimo. E no dia 5 de agosto, você que está vendo a tempo, aproveite essa oportunidade. No dia 5 de agosto, na Livraria Santos da Galeria Prado, Casa Prado, tá? Próxima terça, a partir das 18 horas até as 20h30, o Léo vai estar lá. Se você tem a oportunidade, compareça lá, porque conhecê-lo pessoalmente é fantástico, né? Autografando, então, Perdi a Virgindade no Banheiro do Avião. Crônicas maravilhosas. Caso você assista essa entrevista, já passou o dia do lançamento, esse telefone que está no ar aí, você pode pedi-lo pela tela entrega da Livraria Santos ou procurar uma das nossas 17 lojas em Porto Alegre e Santa Catarina e vai ter acesso também a esse trabalho aqui maravilhoso pela editora Almedina Alta Books. Léo, foi um privilégio. Obrigadíssimo pelo teu tempo aqui. Sucesso no lançamento agora na terça-feira, sucesso na vida, né? E pelo teu alto astral, quando eu crescer, quero ser que nem tu. E você, obrigado pela sua companhia. Obrigado, Briana, atrás das lentes e tal. E na próxima entrevista estaremos juntos de novo. Um excelente agosto para todos vocês.